Vou pedir para o João orar por nós, para que ele nos abençoe, nos conduza e seja edificante para nós esse tempo. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu Santo Nome e podermos estar aqui ávidos por receber a Tua Palavra, Pai, e o Teu Espírito poder nos ensinar, Deus. Peço que o Senhor esteja abençoando os nossos corações, as nossas almas, ó Pai, para que a gente possa se acalmar, ó Deus, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para edificar e construir nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sair daqui diferentes, que possamos sair daqui comprometidos, ó Pai, a fazer aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Peço também pela vida do pastor Mário, ó Deus, que o Senhor esteja usando a boca dele, para que ele possa falar, ó Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, sabendo, ó Deus, que ele também está sendo edificado, ó Deus, pela palavra que o Senhor trouxe a ele essa manhã, ó Deus. Por isso te agradecemos, porque é o Senhor quem faz toda a boa obra em nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Isso. Quem tem o livro? Depois, se vocês quiserem comprar, fica a indicação aí. A igreja tem um convênio, a gente tem desconto na Fiel, vai entre 35% a 40% do valor cheio do site. É interessante você ter, inclusive, para aprofundar e maximizar. A classe de vocês é aqui do lado, que é de integração, vocês dois. Inclusive para maximizar o nosso aprendizado, né? Como cristãos que não só querem ouvir aquilo que foi mastigado e processado pelos outros. Então fica o encorajamento, você vai precisar, você vai lidar com pessoas, vai falar, eu ouvi alguma coisa sobre isso na aula, e se você tiver o livro, você pode conferir e, inclusive, discipular outras pessoas, né? Ser instrumento de Deus. Por isso que é tão bom investir em livros, né? Seu tá lá e você usa quantas vezes quiser. Mas se você tem o Pilgrim, o aplicativo, tem lá também. Então, é uma boa ferramenta. Nós estabelecemos base, nós desenvolvemos alguns aspectos das emoções dentro do âmbito, né, do que a palavra de Deus nos instrui. E eu quero só relembrar o capítulo 9, que é como Deus se envolve, como que a gente leva as emoções a Deus, né? Que foi o que nós vimos na última aula. Tudo culmina em levarmos a Deus as nossas emoções e usarmos as nossas emoções para irmos a Deus. Então, não existe emoção feia que eu não possa ir até Deus e tentar entendê-la e me organizar. Por que é tão importante lembrar isso? Porque nós vamos estar, né, estudando agora do capítulo 10 a 12. E ele veio depois do 9. É uma tendência matemática das coisas, né? O 10 vem depois do 9. Então, se você não lembrar disso, vai ficar meio desconectado, porque ele tratou a base e agora ele vai tratar especificamente de relacionamentos. Então, significa que a gente não vai repetir a base toda hora, porque a base já foi estabelecida. Então, entendendo isso, nós vamos seguir. E essa parte dos relacionamentos e como nós podemos nutrir boas ou emoções positivas ou negativas, olha até o jeito, boas ou más emoções, né? É difícil mudar. Emoções positivas ou negativas, a gente vai trabalhar num segundo momento da aula. Então, pensando nos nossos relacionamentos, você tem relacionamentos, você está tendo relacionamentos aqui, você convive com gente, isso é um fato. Você pode ser pecaminosamente indiferente, apaixonadamente convicto, ou, como todos nós somos no geral, confusos sobre o que está acontecendo. Só que a gente ama a gente e tem que conviver com elas. Às vezes é só isso que está acontecendo. O que eu sei? Que eu amo. E o que eu sei? Que eu tenho que conviver com essas pessoas. Às vezes é a maior parte do tempo assim que a gente vive. Porém, existe uma orientação clara de Deus em Romanos 12, 15, levando em consideração a introdução que eu fiz, de que nós levamos as nossas emoções a Deus, que nós precisamos levar as outras pessoas. Então, uma vez que o nosso relacionamento com Deus está instituído, embasado, fortificado em Jesus, esse relacionamento é inquebrável. Ele não é descartável. Ele não é variável.
Não da parte de Deus. Os meus sentimentos e as minhas emoções são variáveis. Mas o meu relacionamento com Deus em Cristo não é variável. Eu não me torno mais ou menos filho conforme o meu humor. Beleza? Isso é algo que é bom lembrarmos. Só que o meu relacionamento com as outras pessoas também não é variável. Por quê? Porque se eu sou um cristão e eu convivo com outros cristãos, nossa posição diante de Deus é fixa e nossa posição um com o outro também é fixa. O meu irmão nunca é menos meu irmão porque eu não sou da linha teológica dele ou porque ele tem um time diferente do meu. Ou porque ele me enche o saco. Ou porque, na verdade, eu me sinto irritado com ele por causa do meu pecado. Às vezes não é ele que está me irritando. Isso não é variável. O meu irmão é meu irmão. A minha esposa é minha esposa. As pessoas que convivem comigo, elas são parte de um relacionamento humano instituído por Deus, que ou eles são cristãos ou não. Se são cristãos, nós vamos passar a eternidade com Deus. Eu preciso tratá-los como meus irmãos e aprender e desenvolver esse amor que a gente vai viver na eternidade. E se não são cristãos, eu preciso mostrar esse amor de Deus de uma forma que eles possam compreender o Evangelho. Então isso não é variável. Entender a estabilidade disso nos ajuda, porque simplifica. Eu não vou colocar nas caixinhas dos coaches. Tenha 3 pessoas influentes, uma melhor que você, uma junto com você e uma que você está treinando, porque isso vai ser bom, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Porque não... Essas besteiras que criam um mundo para funcionar para mim não estão conectadas na palavra de Deus. Porque é muito mais simples. Eu tenho irmãos e eu tenho pessoas que eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso amá-las para que elas conheçam Jesus Cristo. Eu não classifico em mais ou menos úteis para o meu progresso profissional no momento. Isso é o que o mundo diz que nós devemos fazer e usar as pessoas. Então, simplifica, diminui e facilita a nossa vida. Como nós devemos viver esse amor? Romanos 12:15 dá uma diretriz de emotivamente nos conectarmos. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você fala assim, nossa, mas é tão simples. É difícil, mas é simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que eu entendi a maneira que Deus quer que eu viva afetivamente com os outros, isso tira o peso de muito ruído, de muitas ideias, de muitas crenças que a gente vai carregando ao longo do tempo. Então, me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ter capacidade de me envolver com os outros de uma maneira que eu não estou nem acima, nem abaixo e nem concorrendo. Eu estou junto. Nós não estamos concorrendo. Por exemplo, uma situação engraçada. Vamos supor que eu sei que 2 pessoas aqui estão concorrendo a uma vaga de emprego. Aí as 2 pessoas, pedem para eu orar. Se eu sou guiado pela emoção, bom, quem eu gostar mais, eu vou orar. Falar, Senhor, essa pessoa aqui, serve tão bem no ministério. A outra, disciplina ela. É assim que eu me guio? É assim que... Mas não é assim que a gente pensa? Nossa, seria tão bom se essa pessoa que é minha amiga viesse para cá. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Mas as nossas emoções, elas impactam a maneira que nós nos relacionamos com Deus, com os outros, inclusive no nosso mundo interior. Nós, conosco. Não é esquizofrenia, mas existem vozes na sua cabeça. Existem vozes na minha. A ideia de Paulo do homem interior é isso. É o você lá dentro, consigo mesmo. E às vezes, aí sim há um pouco de esquizofrenia, porque você gosta e desgosta da mesma coisa, discute consigo mesmo. Alguns fazem isso mais intensamente, aí você olha na cara da pessoa, ela está lá, Parece que está brigando. E é essa dinâmica que nós temos. Só que nas nossas relações uns com os outros, isso se manifesta. E aí, porque nós é BR, eu quis trocar os nomes gringos dos livros, Linda e não sei quem. Não, vamos colocar um nome mais normal, Carlos e Daiane. Coisa mais, BR possível.
Porque João e Maria, gente, João e Maria ficaria batido. Mas vamos pegar uma situação que você nunca conviveu na sua vida. Duas pessoas saindo atrasadas e uma culpando a outra pelo atraso. Porque a culpa, obviamente, é da esposa por sei lá o quê, ou a culpa é, obviamente, do marido por sei lá o quê. E aí a guerra está estabelecida. E aí ele dá um exemplo dessa situação e eu acho interessante a gente passar pelo roteiro para ficar mais prático. Então, saíram atrasados, olhares frios, aquela guerra assim. Eu sei que você sabe que a culpa é sua, você sabe que eu sei que a culpa é minha e ninguém fala sobre isso. Mas no livro ele vai tratando que os olhares frios geram reações agressivas ou passivo-agressivas, gera uma discussão acalorada e gera uma rispidez mútua. O conflito aconteceu. Isso daqui não é para fugir do conflito, é para lidar com o conflito. E ele dá um roteiro em relação a isso. Talvez tenha sido só eu que já tenha passado por isso, né? Um filho nunca saiu atrasado no dia que não podia sair por causa do pai e bater no pé emburrado, esposa, marido, enfim. Ou os pais por causa dos filhos. Agora imagina esse sentimento. É um sentimento intenso. O meu direito foi violado, eu não fui respeitado. A minha soberania não foi respeitada. Logo, eu preciso exercer a minha ira divina de punir o outro. E aí, o que aconteceria se nós tivéssemos um roteiro para a gente se lembrar nessas situações? Para não deixar virar uma guerra. Será que seria mais fácil? Se a gente tivesse um roteirinho para gravar e para lembrar, opa, aconteceu. Acendeu uma luzinha, não posso agir assim. Não posso me deixar levar pelas minhas emoções. Eu acho que seria. O que vocês acham? Lembrar dicas práticas nos ajudaria a pecar menos? Eu acredito que sim. Até porque Jesus diz que o povo perece por falta do quê? Então, conhecimento é determinante para isso. Alguém lê, por favor, essa frase grande. Cada emoção tem um propósito, um lugar e um tempo para entrar em ação. Você pode pensar nessa ordem como um roteiro. A maioria das pessoas está acostumada com suas emoções empurrando o seu caminho para frente em uma bagunça misturada e confusa ou com uma emoção dominando as outras, de modo que os esforços de conexão acabam exacerbando o conflito em vez de promover a harmonia. Emoção é boa? É para responder? Sim. Da onde vêm as emoções? Quem criou? Qual é a fonte? Deus. Então ela é boa. Emoções podem ser usadas pecaminosamente? Sim. Então, use com sabedoria, porque com moderação é impossível. Mas use com sabedoria. Não se deixe ser varrido por emoções. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Só que os conflitos relacionais podem ser ou maximizados ou amenizados conforme nós lidamos e entendemos os propósitos das nossas emoções. E aqui um roteiro para a gente se conectar com os outros diante de conflitos pode não ser a briga do século. É qualquer conflito. Sabe o que é um conflito? Eu acho isso, mas eu queria aquilo. Pronto. Há conflito. Conflito não é briga, mas existem duas ideias opostas e duas vontades que, estão em atrito aí, pela simples existência de opinião ou gosto pessoal que todos temos. Então, para nos ajudar e para direcionar nossas emoções nesses momentos, pode ser que esse roteiro tenha que ser repetido várias vezes na sua cabeça e na prática do seu relacionamento, Às vezes até chegar no ponto de um entender o que o outro está falando e a coisa ser esclarecida, esse negócio vai ser repetido, tá bom? Então, começa com aconteceu, estragou, vai estragar a nossa noite, tivemos atrito. Então vamos desistir, não vamos para a igreja, não vamos para a escola, não vamos trabalhar, vamos ficar lamentando. Não, a vida não acontece assim. Então, respirou, diminui a pressão,
Como eu posso começar? Fulano de tal. Para mim, essa situação foi assim. Eu me senti assim, com esse tipo de postura. Eu me senti desrespeitado, eu me senti diminuído, eu me senti exposto, seja lá qual o termo, envergonhado. Como foi para você? Depois que a pessoa fala, né, você tem que escutar. Então foi assim para você? Aí você coloca nas suas palavras. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Estou te entendendo direito? Devolve. Sim, não é bem assim. Tá, beleza. Eu te entendi, você me entendeu. Como podemos fazer isso de maneira diferente? Ou o que precisa mudar? Porque a gente continuar agindo assim tem que mudar. Mas como a gente vai aplicar? É um roteiro simples, não é? O difícil é ser lembrado na hora do conflito. Por isso que a gente tem que se preparar antes. Nós não entramos neutros. Nós entramos com toda a bagagem que temos. E nós temos uma pessoa dentro de nós que nos ajuda. Quem é? Se você é cristão, é o Espírito Santo. E ele é o maior interessado em forjar a sua santidade. Então vamos lá. Para mim foi assim. E para você? A parte mais difícil aqui é que você tem a ira revirando as suas tripas. Tripa é um termo antigo, né? Suas entranhas, as suas vísceras, te empurrando para brigar, né? Um cachorro babando. Eu quero botar para fora a minha insatisfação. E sim, mulheres, vocês também são assim, mesmo que não demonstrem. Vocês são mais fofinhas e tal, né? Mas o sentimento é o mesmo quando a ira explode. Eu quero grudar na sua jugular e ver o sangue espirrar. É isso que a ira descontrolada propõe. Só que eu não consigo estabelecer conexão desse jeito, porque a ira neutraliza outras emoções, como aquelas que Deus nos deu para nos conectar. Peraí. Se ela agiu assim, será que eu pisei na bola também? Pô, fulano teve um dia difícil também, né? Não sou só eu que tenho problemas na vida. Então talvez eu não esteja, né, soberanamente sendo desrespeitado. Talvez nós somos só dois seres humanos que pecam. Quem sabe? Talvez a preocupação com o bem do outro, o exercício da paciência, a outra pessoa precisa de paciência também. Só que a ira, ela tem esse poder explosivo de meio que calar as outras vozes. Elas estão aí. Só que se a gente calar ela, a ira é como uma avalanche. Ela leva tudo, ela soterra tudo. Depois passa, mas soterra. Então, às vezes é necessário desacelerar a ira, respirar, não responder, lavar o rosto, ir ao banheiro, deixar o celular de lado, processar a informação, orar, porque nós vamos entrar em uma parte desconfortável, que para poder falar para mim foi assim, eu preciso ser vulnerável. E o que é ser vulnerável? Tá lá, só ler. Que tende a ser magoado, danificado ou derrotado, frágil, que pode ser ferido por, destruído, construção vulnerável às alterações climáticas. Que bênção, hein? Deus tem para mim e para você um presente. Seja vulnerável. Seja alguém magoável. Seja alguém que pode ser ferido. Não se feche. Porque o único jeito de nós nos conectarmos é nós estarmos vulneráveis. Pessoas invulneráveis não se conectam. Porque primeiro a gente sabe que é uma máscara. E segundo, que nos irrita uma pessoa invulnerável, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca sofre, uma pessoa que nunca falha, ou uma pessoa que nunca admite essas questões, mesmo que todo mundo esteja vendo. Então, para eu começar falando foi assim para mim, sem acusação, eu preciso ser vulnerável. Baixa o escudo, levanta a bandeirinha de paz. Somos todos pecadores, então eu vou dar o primeiro passo. Mostra que você é humano.
Algumas vezes eu falo para algumas pessoas, você é só humano, bem-vindo à humanidade. Quanto mais cedo você aceitar, mais leve vai ser a sua vida. Nós somos humanos, gente. E ser vulnerável me ajuda a me entender e entender o outro. Então, uma resposta que poderia ter sido dada nesse caso, pelo marido, eu achei que você estava irritada comigo e eu me chateei. Eu me fechei. Eu fiquei calado porque eu me fechei. Mas eu não gosto de agir assim com você. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Não é vamos ser adultos, como se você estivesse dizendo, você é infantil, mas eu estou dando um passo para ser adulto aqui. Não, não, não. Eu fui infantil, eu contribuí para isso. E você também. Então vamos ser humanos, vamos admitir e vamos resolver o nosso dilema. Eu me chateei, eu dei chilique, eu me ofendi. Ele não está falando se está certo ou errado, ele está falando o que ele reconhece do fato. Eu me ofendi. É diferente de você romper. Apesar de você estar me irritando, me conte como que foi para você essa situação, então. Apesar de você sempre me dificultar a vida, então fala aí como é que você está se sentindo para a gente resolver. Não é isso, não faça isso. Isso é soberba e é tolice. Isso é você tentar sair por cima e vencer a briga. Não vai acontecer. Nós temos que começar sendo vulneráveis. E aí tem uma palavra que quem me conhece sabe que eu não gosto quando é usada erroneamente, e ela é muito usada erroneamente, principalmente porque ela não existe na Bíblia, e todo mundo está usando na igreja como se misericórdia fosse jogado no lixo, apesar de estar cheio na Bíblia. A gente substituiu por um termo secular legal, empatia, perseverança por resiliência. A gente joga as palavras bíblicas e pega as do mundo coach aí, traz para dentro e esquece qual é o nosso vocabulário. Mas empatia tem um propósito. Empatia é a aptidão para se identificar com o outro e sentir o que ele sente. Entender o desejo, a necessidade da pessoa. Você não está fazendo nada aqui ainda. Você está se identificando. Você está se sintonizando com o outro. Empatia é isso. Empatia não é uma virtude moral. Ela pode ser, mas não é. Depende do que você vai fazer depois. Se ela vem com compaixão, aí a empatia é uma virtude. Se ela vem com eu simplesmente me igualar a você e evitar qualquer tipo de desconforto, evitar qualquer tipo de ação que mexa onde tem que ser mexido, aí se torna uma negligência. Então deixa de ser uma virtude. Então a empatia não é uma virtude por si. Se ela vem conectada com os imperativos da Bíblia, sim. Se ela é usada como uma desculpa para eu não agir, não. Mas Jesus agiu assim. E eu vou pedir para a gente abrir, né, em Hebreus 2:17. E alguém ler, e 4:15. Hebreus 2:17 e 4:15. É só ler. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ó, semelhança, conexão e depois, que palavra que vem? Misericórdia. Ação. Misericórdia é um chamado à ação. Identificação e ação, que ajuda a pessoa a sair de um estado ou de pecado, ou de sofrimento, ou de dor, e ameniza, encoraja, ajuda, traz luz. Então Jesus foi empático, ele não foi só empático. E muitas vezes ele não era nem simpático, mas muitas vezes sim, né? Então é um convite, alguém segura 4:15.
É um convite ao outro para baixar as armas e também ser sincero. Eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Como que foi para você? Eu estou baixando as minhas armas. Não estou exigindo que você baixe as suas. Eu estou baixando as minhas e me mostrando. Eu quero me conectar e eu quero estabelecer paz. Como que foi para você? É ouvir com o desejo de entender aqui essa postura de Jesus. E o que diz em 4,15? Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Gente, isso daqui não é para você, indivíduo. Isso daqui é para nós. Isso envolve você, mas é para você usar isso e estender ao outro. Nós não temos um sumo sacerdote. Então, quando nós entramos em conflito, nós precisamos de um sumo sacerdote que pagou pelo pecado e que nos representa diante de Deus. Não é eu tenho um sumo sacerdote e você tem um acusador, que sou eu. Nunca vai haver conexão assim. E o papel do acusador é de quem? De quem? Do capiroto, do cão, Satanás, seja o termo que você usar, diabo. O papel do acusador é do diabo. Às vezes eu convivo com pessoas de diferentes faixas etárias, né? Aí eu vejo alguém fazendo uma brincadeirinha, lá, não sei o que, fala pra ele, ele atrasou. Eu falo, o papel do acusador a gente sabe de quem que é. Aí a pessoa fica, Eu falo, não, só tô te ajudando a lembrar. A gente precisa ser lembrado. O papel do acusador é do inimigo do povo de Deus. Não nos cabe esse papel. Agora, para entrar no espaço do outro, é necessário ouvir com compaixão. Não ouvir esperando a próxima resposta. É irritante quando você conversa com alguém e você gasta o seu tempo, né, sua massa encefálica, sinapse da sua vida. Você poderia estar vendo vídeo de gatinho, às vezes, no seu tempo livre, uma coisa fofa, brincando com seu filho, ou fazendo qualquer coisa, lendo um livro, e aí a pessoa te pergunta aquilo que ela não quer ouvir. E ela ouve a resposta pensando na próxima coisa. Não é isso. Aqui é ouvir e, às vezes, digerir. Não é ouvir pensando na próxima resposta. Como Cristo, precisamos conhecer e nos importar com a experiência do outro. Quando alguém abre o coração, que está ferido, a gente precisa ter cuidado. Não é qualquer um que é um cirurgião cardíaco. Não precisa de muita habilidade para tirar uma verruga externa. Tira, corta e tal, dá para cauterizar, fica uma cicatriz grande e tal, mas para fazer uma cirurgia cardíaca, a gente está falando de algo que é importante. Tem gente que corta, né, a própria verruga. Não tá nem aí se vai pegar uma infecção, não. Então pega a tesoura, passa no álcool. Agora, ninguém abre o coração para qualquer um. Então, quando nós abrimos o coração um para o outro, a gente está pressupondo, tá dolorido, use com moderação os seus instrumentos cirúrgicos aí, porque o estrago pode ser grande. É assim que nós entramos, é assim que nós nos conectamos. Como foi para você? Vou ouvir com cuidado. Eu não quero piorar. Não vou jogar uma granada lá dentro, fechar e deixar fazer estrago. Não. Não é assim que nós vamos nos resolver. E aí a gente repassa. Repassar é uma coisa muito legal. Quem trabalha aqui com gestão de pessoas, liderança de equipes, que passa trabalho e tal? Quem trabalha? Levanta a mão para eu ver, que não precisa ter vergonha não, gente. Tá tudo bem. Se você dá a ordem e você não repassa, qual que é a probabilidade de dar errado? Em alguns casos, 100%, né? Em outros, uns 40%. Mas se você dá a ordem, dá a diretriz, e você repassa, diz para mim o que eu preciso que você faça. Pererê, pororó, frito, cozido. Não. Primeiro vem assado, depois é frito, depois cozido. Repete para mim. Assado, frito, cozido. Beleza. Agora pode fazer. A gente faz isso com tudo no trabalho, tudo que é sério, dá aquela olhadinha para ver se não tem nada perdido na agenda. Mas nos nossos relacionamentos, não. Porque a gente se ama.
Não precisa de tanta burocracia assim. É claro que ela sabe o que eu estou sentindo, é claro que ele sabe o que eu estou sentindo. Só que não. Porque nós ainda não recebemos a habilidade de ler mentes do Espírito Santo. Talvez nunca receberemos, né? Jesus tinha. Então a gente precisa fazer o quê? Verbalizar e perguntar. Para que a gente tenha certeza que o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos entendendo está próximo. Então, após ouvir, resuma com as suas palavras, mostra que você pensou, que você ouviu, que você sentiu, que você foi empático. E simplesmente reafirmar a perspectiva do outro quando te ajuda é extremamente difícil. Então vamos lá. Me senti ignorada, me senti desrespeitada, me senti um filho, me senti largado, você gosta mais do meu irmão do que de mim. Você repassar verbalizando isso é extremamente difícil. Por isso que nós precisamos ser humildes. Eu posso ter agido assim. Pessoas que nunca acham que pecam e nunca acham que estão erradas, dificilmente vão admitir a possibilidade disso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você está errado. E eu também. E não é pouco. Então tira esse fardo de parecer perfeito, que não vai ajudar em nada. Porque eu e você vamos estar muitas vezes errados. Então a humildade é entender quem nós somos. Eu posso estar errado mesmo. Eu posso ter sido ofensivo mesmo. Eu posso ter desrespeitado mesmo. Então, reafirmar aqui é tentar trazer clareza. Então, foi assim que você se sentiu? Isso daqui eu ainda estou sendo vulnerável e o outro também. Mas traz afinidade. E lembre-se, o resumo não é uma resposta. Você só está falando o que a pessoa falou. E isso não é uma confirmação de que aquilo é verdade. É simplesmente você reconhecer que aquele sentimento e aquela maneira que a pessoa vê, você está entendendo. A gente ainda não está resolvendo nada aqui. A gente só está se reconectando. Então foi assim, parará, parará, parará. Aí você repete. Então você está querendo dizer que eu não fui amoroso, não fui respeitoso, tarará, tarará. Só da pessoa te ouvir entendendo-a, já cai metade das armas que ela estava preparada para te espetar. E isso já prepara o caminho, afofa a terra para chegar na hora de resolver. Isso aqui não precisa incluir a sua avaliação. Então você está dizendo que eu não fui respeitoso, apesar do fato de eu trabalhar 10 horas todos os dias para manter essa família. Claro, estou entendendo o que você está dizendo. Não é isso. O sarcasmo não vai ajudar e a ironia também não, e nem a justificativa. Aqui é só você entender o que o outro disse. A gente ainda não está desmembrando esse problema. Se foi assim que você entendeu, lamento. Uma palavra que tem me ajudado muito a dizer para as pessoas. Porque muitas pessoas falavam, Mari, às vezes eu sei que você gosta de mim, mas eu não, né? Eu falava, eu também não sei. Você quer que eu fale o quê? Eu te amo quando você está sofrendo. Tá bom, eu amo você e eu oro por você, mas aí eu descobri uma palavra fantástica. Eu lamento pelo que você está passando. É exatamente o que eu sinto, mas eu não tinha vocabulário. Palavras importam. A pessoa que está sofrendo, ela não quer necessariamente a solução, porque às vezes foi você que está fazendo ela sofrer. Mas ela quer que você escute e fale, eu lamento por isso. Eu lamento que esteja doendo. Eu entendo que dói. Isso já abre caminhos. Agora, óbvio, entender a experiência do outro não quer dizer concordar com. Entendeu? É difícil aqui, porque nós somos brasileiros, nós não somos treinados na arte do debate, nós somos treinados na arte do ataque. Ver brasileiro debatendo, principalmente político, dá nojo, embrulha o estômago, porque ninguém fala sobre ideias, vira uma palhaçada ali. E nós somos isso, e nós somos o fruto disso. Então, às vezes, quando a gente está em um debate, parece que a gente está indo para uma guerra. E o ponto simplesmente é, a gente vai comer arroz, feijão e ovo, ou a gente vai comer macarrão e frango? Ninguém precisa se atacar.
Ninguém está discutindo que a sua mãe criou a tradição do arroz, feijão e ovo no domingo. Ninguém diz que sua mãe não presta. Parece que às vezes a gente cria problema por causa disso. A gente está dizendo qual é o cardápio. É frango e macarrão ou arroz, feijão e ovo? Se atém ao ponto. Só isso. Não precisa levar para outro lugar. Às vezes, ministerialmente, você não fez isso. Ah, você não sabe o tanto que eu trabalho, que não sei, mas não interessa. O ponto é o fato. Você não fez isso. Você tinha essa tarefa e você não fez. Tá bom? Sim. Eu esqueci. Tá bom. Entendi. Você vai fazer? Vou. Você vai fazer? Não vou conseguir fazer. Então tá bom. Eu não preciso achar que o outro é o filho da ira, um falso cristão, um herege no meio da igreja. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre uma tarefa. Ministerialmente, a gente está lidando com isso. Na nossa casa, a gente está lidando com tarefas às vezes. Quem vai levar o lixo? O lixo precisa ser levado. Só. Ninguém está falando que o outro é incapaz, é um ser absurdamente indigno e por isso ele precisa levar o lixo. É só um ponto. O lixeiro vai passar e o lixo precisa estar fora de casa. Alguém tem que levar. Você quer levar ou eu vou levar? A vida fica mais simples assim. E aí eu deixo claro que às vezes não foi como a pessoa achou que foi. Não foi isso. Eu entendo que você entendeu assim, eu lamento que isso tenha te ferido, mas existe esse e esse contexto que você não sabe. Então eu vou te falar. Nossa, então foi isso que aconteceu? Foi. Você estava gritando do banheiro e eu não ouvi. Já gritei do banheiro e o outro não ouviu e deu errado, então tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. A gente ainda se ama? Sim. A gente não está se separando, né? A gente não está deixando de ser amigo porque você esqueceu. Não. Eu não vou ter que mudar de igreja porque meu nome não apareceu no boletim uma vez. Não, tá tudo bem. Entende como quando a gente traz essas coisas e segue um roteiro de humanizar o outro e não demonizar o outro, a gente coloca as coisas numa perspectiva mais simples, porque fica claro que eu me preocupo mais com você do que com vencer a batalha, do que com te convencer de que a minha opção é a única que Deus aceita. Não é uma jihad, não é uma guerra santa. A maior parte das coisas é simplesmente a gente achando um jeito de viver que funcione para todo mundo. Às vezes são coisas sérias. Você investiu o dinheiro para comprar uma casa que a gente está há anos e comprou um carro. Isso é um grande problema. Isso é uma coisa bem séria. Agora, essas coisas menores do dia a dia não deveriam abalar tanto e colocar os nossos relacionamentos em crise, principalmente nas nossas casas. Não deveria gerar tanto estresse. O que gera é a nossa imaturidade de se preparar para o pecado do outro. Você tem que se preparar para o pecado do outro. Porque o outro vai pecar e você também. O que a gente precisa é de graça e de esforço para fazer dar certo. E aí vem o próximo passo. Ô, miserável. Efeito chato, viu? Que raiva. Mas você tem no PDF aí. Como podemos fazer isso de maneira diferente? Aqui é a hora da coragem, confiança em Deus, vamos lá, vamos estabelecer, vamos entender, vamos mudar a rotina, vamos tentar mudar as palavras, vamos comprar um calendário, vamos compartilhar na agenda aí os eventos. O que a gente vai fazer? Aqui é a hora de, resolvendo todas as feridas, lidarmos com as questões concretas. Chegamos à conclusão que não nos odiamos. Ok, a gente se ama, estamos no mesmo time. Só que quem vai levar o lixo para fora? Quem vai fazer a próxima coisa? É necessário sentar e estabelecer algum foco para que aquilo não aconteça de novo. E não planejar é planejar dar errado. Não decidir é decidir que você quer que dê errado. Assim como não se comprometer com Cristo,
Não é neutralidade, é rejeição a ele. Então nós temos que assumir nossa responsabilidade. O mundo não veio à existência no vácuo. Houve um Deus que falou e as coisas vieram a existir. Bom, na verdade foi no vácuo, né? Porque não tinha nada, mas não espontaneamente, como eu quero dizer. Houve um Deus que ativou, que planejou. Seres humanos não vivem orbitando no espaço. Foi necessário criar matéria, tempo, terra, planta, água, coração. E aí colocou as pessoas lá. Deus, ele não atropelou. E isso é bom. E nós somos chamados como representantes de Deus a planejar a nossa vida. Não existe neutralidade quando nós não assumimos nossas responsabilidades. Espero não ter colocado esse efeito em mais lugar nenhum. Porque, olha. Esse capítulo é o 11. Eu não vou trabalhar com ele, porque eu estou planejando gravar um vídeo essa semana, pegar versículos bíblicos e conversar. Mas o capítulo 11 vai falar como nós nutrimos emoções saudáveis. Como? É possível nutrir emoções saudáveis? Sim. Como nós fazemos? Ele dá essas diretrizes. Leia a Bíblia. A palavra de Deus que criou o universo pode nos santificar. Essa é a premissa. Vá para a natureza. Você veio do pó da terra. Você precisa de natureza para manter sua vida equilibrada. Pode ser uma grama, pode ser olhar para o céu, pode ser a sua plantinha. Todo mundo tem uma plantinha em casa. Pode ser as árvores da frente do seu condomínio. Você precisa olhar a realidade além de si. Às vezes o que você precisa é sair de casa. Vai na calçada. Já aproveita e leva o lixo que você estava discutindo lá. Olha, respira. E aí você vai ver que há um Deus organizando o cosmos. O seu dilema e a sua dor não é o ápice da sua vida nem do universo. A natureza nos calibra. Agora, cultive boas emoções negativas. Quer ver uma boa emoção negativa? É quando você entende que você está frustrado porque você pecou. Frustração é uma emoção negativa? É. E você está frustrado porque você pecou. É agradável? Não. Mas é necessário? Sim. Porque isso te empurra, te move a se conectar com Deus e depender dele. Então, cultivar boas emoções negativas proporcionais é uma forma de nutrir as emoções saudáveis, de dar o contexto, de entender a dinâmica da vida. Construa altares. Aquilo ali não é Marcos, de uma pessoa chamada Marcos, não, né? É porque eu estava esquecendo, o termo era memorial. Mas Marcos, marcas, tenha memoriais. Uma foto de uma luta, de uma vitória. A Ana tem, ela já trouxe o testemunho da gente, né? Que ela venceu uma doença que foi muito braba. E ela tem a foto e ela reposta. E aí, quando ela reposta, e a gente que sabe, nós somos encorajados por ela nos serve, mas ela se serve de lembrar aquilo que Deus fez. E aí, o álbum, a foto, o quadro, a lembrança, o videozinho, uma pintura, sei lá, uma roupa de alguma coisa, que você olha, que você vê aquilo e fala, olha o que Deus fez, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E isso equilibra suas emoções saudáveis. Então, marcos, memoriais, lembretes concretos, a roupinha que saiu da maternidade, sei lá. Isso tem muito a ver com esperança, porque, Mário, lembrar da graça passada ajuda a gente a lembrar da graça futura. Sim. E isso nutre uma das emoções mais fundamentais, a esperança. A gente só vive com esperança, gente. Se a gente perder a esperança, a gente perde a razão de viver. A esperança é a âncora do futuro que nos leva até lá. Que faz a gente atravessar do aqui para o até lá. Seja lá onde até lá for. E enfrentar o que está no meio do caminho. Louve coletivamente. Povo de Deus, nós precisamos do povo de Deus.
chorar junto com o povo de Deus. Lembrar, tem uma música que eu gosto muito, eu já citei ela, né? Eu sempre esqueço o nome dela, mas ela é uma música infantil, né? Fala assim, se olhar direito, todo mundo tem pereba. Essa música é genial. Para mim, talvez você já ouviu, depois eu mando no grupo. Mas essa frase, falei, é isso que é a igreja, em parte. Se olhar direito, todo mundo tem pereba, todo mundo tem a sua luta, todo mundo tem a sua vergonha. Então, quando a gente se une, a gente se iguala no bom sentido. Somos todos filhos do mesmo Deus, estamos todos lutando, chorando, rindo, mas a gente caminha junto. Isso cultiva boas emoções. E procurar ver Deus trabalhando. O que Deus está fazendo? Se eu me relaciono com gente, eu estou vendo a graça de Deus. É um que não morreu no acidente que era para morrer ali. O outro, o bebê nasceu. O outro foi curado de tal coisa. O outro ainda não foi curado de tal coisa, mas está dando um bom testemunho para todos de que ama a Deus. O outro está desempregado. O outro está sendo fiel no emprego ruim. Passou no vestibular, não passou no vestibular. Deus está agindo. Ele está mudando. E se eu me volto para o meu umbigo, eu não vejo o que ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo coisas maravilhosas, variadas, bonitas. Na frente da escola que um dos meus filhos estuda, né, é uma descida, tem uma pracinha. A praça é mal cuidada, mas tem um IP amarelo lá. E eu vi tanta gente tirando foto essa semana, eu tirei também, né? Só que ele ficou mais bonito depois que eu tirei, a Júlia tirou. Você chegar às 7h pouco da manhã e você parar de frente àquele IP florido, dá vontade até de cantar uma música, meu IP florido, quem é mais velho sabe. E aí aquele negócio amarelo, brotando na sua frente com o sol, aquilo lá recarrega a alma, gente. Deus está agindo, os IPs estão florescendo, as lutas vão passar, o rei reina. Há esperança. Só que não alimentar emoções negativas também ajuda. Às vezes o que a gente precisa fazer é não fazer. Ou parar de fazer. E aí, diga não à crença de eu sou minhas emoções. E no Salmo 142, tem uma crescente aí. E aí ele começa, derramo minhas queixas, minhas angústias, a vida está difícil. Mas ele chega no versículo 4, ninguém sequer lembra que eu existo. Peraí. Estou sofrendo, ninguém lembra que eu existo. O negócio piorou rápido, peraí. Estar sofrendo, ok. Ninguém lembra que eu existo? É o que o poder do sofrimento, de se reduzir a sua emoção momentânea, faz, ela te cega, ela te limita. Se você está orando a Deus, alguém lembra que você existe. E você sabe disso. Mas se o momento de dor te cega, você não vai conseguir ver. Objetivamente não mudou nada. Deus é o mesmo, a aliança dele é eterna, eu ainda sou filho de Deus. Mas a minha vivência com tudo isso muda. Eu posso ir num rodízio maravilhoso, do melhor de Ribeirão, seja lá qual você goste, do que você goste, mas aquele que seu olho brilha. E aí você come só a entrada. Vou num rodízio de japonês. O que eu gosto? Sunomono. Mas você vai pagar R$200 por isso? Não, mas o que eu gosto é sunomono. Eu nem gosto de pepino. Mas eu vim aqui e vou pagar R$200 para comer sunomono. Faz sentido, gente? Não faz, mas é isso que a limitação causa. Você tem acesso a uma variedade de benefícios que Deus te deu. Jesus comprou isso. Mas se focar em uma coisa só, isso vai te cegar para as outras coisas. Não se reduza. Eu não sou a ira. Eu não sou a depressão, a tristeza, o luto, a desconfiança, a dúvida. Isso é parte de quem eu sou, mas não resume quem eu sou. Eu sou mais do que isso. E se eu não distorço a realidade, eu equilibro as emoções. Eu não sou só frustração. Eu tenho frustrações, mas tem um monte de outras coisas envolvidas. Eu tenho medos. E o amanhã assusta. Leia o jornal. Se você não se assustar, leia de novo.
Mas se você parar no estar assustado, leia de novo. E aí leia a Bíblia. E aí lembre que o rei venceu. E aí você tem o equilíbrio. O medo, o susto na medida certa e a esperança que supera, que estabiliza, que adequa as coisas. Diga não a, eu preciso agir agora. É agora que eu fiquei sabendo, eu tenho que abandonar tudo e resolver ir lá e ajudar, porque a minha amiga tá triste. Você tem conta para pagar, volta pro trabalho, baixa a bola. Você tem uma esposa para cuidar, deixará o homem pai e mãe. Tá morrendo? Não, só tá triste. Baixa a bola, cuida da sua família primeiro, vamos ser objetivos. Calma. Não, mas a pessoa me mandou um áudio, é um dos porquês eu não gostar de áudio. Mas ela me mandou um áudio que eu tenho que agir. Calma, espera. Calma. Você não precisa agir agora. Você precisa diminuir essa pressão. O Oscar fala algumas coisas muito legais, né? Quando a gente está caminhando junto. Ele fala, Mário, eu desconfio de tudo ser urgente. Isso me ajuda. Aí, a minha função é aprender, né? Eu falei, é verdade. Falou, tem coisas que não são urgentes. Tem coisas que são urgentes. Mas tem coisas que empurram para mim como urgência. Eu decido aceitar ou não. Se eu aceitei, é responsabilidade minha lidar com isso. Eu não posso culpar o outro. Você trouxe essa urgência para mim. Não, eu aceitei. Se a pessoa traz algo, eu preciso lidar com isso e dizer, sim, vou deixar outras coisas ou não. Via de regra, eu preciso agir agora como se fosse vida ou morte. O nosso corpo entra nesse estágio. Bate o coração, né? Tal pessoa me ligou, eu nem atendi. Meu Deus, vai ser problema, tudo tá dando errado, rejeitaram isso, não sei o que, mas meus filhos e não sei o que. Ah, meu Deus! Aí você atende, oi, aí, tudo bem? Tudo bem. Só liguei para saber como é que você tá. Você já entrou em estado de matar ou morrer por nada. Ou, né, se você for mais esperançoso, não, é só, deu certo aquela sua proposta lá, você vai conseguir mais 5% de desconto na compra de não sei o quê. Aí você foi do pó à glória, né? E nem aconteceu nada. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Não é apressado e atropelado, é bondoso e compassivo. Ele se ira, ira. E não queira, não busque, se esconda em Cristo, fuja da ira de Deus. Mas bondoso e compassivo é o Senhor. Ele é tardio em irar-se. Essa é a nossa esperança. Os nossos relacionamentos, eles precisam de menos precipitação. A precipitação é um veneno. Não, porque você falou, então vamos parar, vamos cancelar, não vamos para lugar nenhum, não sei o que. Calma, pera, opa. Isso demanda de nós o quê? Sabedoria. Sabedoria não se compra. Sabedoria não se toma. Sabedoria se desenvolve, andando com aquele que é a sabedoria. Isso demanda tempo por meio da palavra, oração, meditação, prática. E esse Salmo 4:4 é muito interessante. Depois vê na sua versão. Algumas traduções são assim. Eu usei a palavra perturbem-se porque ela é mais neutra. Mas alguns dizem, né? Medo. Perturbem-se de medo, temam. Outras falam, se irem. Olha como é uma palavra tão profunda, que os tradutores não souberam exatamente como falar. Mas independente se é medo profundo ou ira, não pequem. Sinta profundamente, não se deixe levar ao pecado. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Mastigue, peça tempo. Não responda de bate-pronto. As grandes coisas da vida não devem ser respondidas no atropelo. E diga não à vergonha e à autocondenação. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha de ter vergonha, estou envergonhado. Ué, vai resolver o quê? Às vezes a gente se autocondena. Tem gente que parece que acostumou a se autocondenar.
E é meio que uma justificação pelo sofrimento. Não é o descanso em Cristo. Nossa, eu sou ruim mesmo, olha, eu desprezo a graça de Deus mesmo. Tá bom, e aí? Nossa, eu preciso melhorar mesmo. Tá bom, e aí? E o que isso faz? Nada, para aí. O sentimento de vergonha e autocondenação que para aí não te levou até Deus. Parou no meio do caminho. Não encare as emoções feias como se fosse um impeditivo. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito da vergonha? Não ignore, não finja. Pergunta para si mesmo, Deus, por que eu estou me sentindo assim diante dessa pessoa, dessa possibilidade, dessa situação? Não está normal. Espera aí. É porque eu me sinto diminuído? Porque eu sou orgulhoso? Porque eu sou o melhor? E quando chega um novo melhor eu me sinto pior? Espera aí, Deus. Está errado? Me ajuda. Por que eu estou dando chilique, dando crise? Porque eu acho que a minha vontade é soberana sobre todas as coisas? Espera aí, eu não sou soberano sobre todas as coisas. Às vezes você precisa entender isso. O que minha emoção está dizendo sobre mim? O que ela diz sobre Deus? O que ela fala sobre o próximo? São perguntas interessantes. A ansiedade é ruim? Agora vamos mudar. Ansiedade pode ser boa? Quem que acha que a ansiedade pode ser boa, levanta a mão. Levanta. Isso. Tá. Tá, 6, metade. A maioria, então, acha o oposto. Quando que a ansiedade pode ser boa? Quando ela cumpre o papel que ela tem. Te manter alerta, te manter ligado, te manter ciente de que vai dar BO se você não fizer direito. É isso, ansiedade é boa. Extrapolou, congelou, não vai dar certo. Meu Deus, vou pular da ponte. Calma, pera, segura, extrapolou. Mas a ansiedade, a preocupação pode ser boa. Você revisa, eu revisei os slides, estava escrito uma palavra errada. Tem uma música interessante, se a veste amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Exatamente, eu já ouvi isso. Não a parte do se avexa, ficou mais legal. Mas enriqueceu. Mas é exatamente. Pode acontecer tudo o que você está pensando, inclusive nada. Aquele Thiago ele falou que sempre uma pessoa pessimista, né? Sim, achou que tudo ia acontecer. E depois que aconteceu, né? Ele falou assim, hoje eu aprendi que tanto faz eu ser pessimista ou não, vai acontecer. E quando aconteceu, eu tive o mesmo choque da pessoa que nunca esperou. Eu tive 2 choques anteriores do dia. Então, hoje em dia, eu aprendi a ser neutro. E se vier, eu vou levar choque, tudo bem. Melhor que não é 2, né? Exatamente. Basta cada dia... Eu falo para a Júlia, não está aqui, né? Basta cada dia o seu Mário. Lide com o que Deus te deu. Basta cada dia o seu mal. Eu preciso planejar? Sim. Eu vou morrer de planejar? Não. Não vai mudar. Existe um Deus sendo soberano e governando tudo. E ele está indo muito bem até agora. E diga não a isso a tudo ou nada. Ou vai ou racha. Ou muda para o Acre, né? Ou você vai morar debaixo da ponte. Peraí, calma. Não dá para ser tudo ou nada. Ou casa comigo amanhã, ou tá tudo acabado. Peraí. É assim? Não pode ser assim. Calma. Grandes decisões não são tomadas assim. Relacionar-se não é sobre o bom e o mal. Mamãe é boa, porque ela cuida de mim. Papai é mau, porque ele só sustenta tudo e eu nunca o escuto. E eu nunca sei dos desafios dele. Mas a minha mãe me dá comida. Muitas pessoas ainda são infantis na maneira de encarar a vida. Não é assim. Mamãe é boa, papai é mau. Papai é bom, mamãe é má. Pastor A é bom, outra é ruim. Igreja A é boa, outra é ruim. Vizinho A é bom. Bom, tem alguns vizinhos que fazem de tudo para parecerem maus, né? Mas são pessoas. Não é tudo preto no branco nos nossos relacionamentos. São pessoas que fazem coisas boas e pessoas que fazem coisas ruins. E às vezes com milésimos de segundo de diferença. Então, quando a gente coloca
no contexto, na realidade, facilita. Não seja ou tá comigo ou tá contra mim. Quem falou isso foi Jesus. Jesus era Deus, eu e você não somos. Ou você vai no meu aniversário, ou nunca mais fala comigo. Pera, calma. Não sei que você morra, você vai ter outros aniversários para eu ir. Calma. Então, nos nossos relacionamentos, às vezes a gente é guiado por tudo ou nada. Ou você tá no meu time ou você tá contra. E não é assim. Tanto que eu gosto de falar, quando eu vou aconselhar pessoas, né? Alguns já ouviram isso, né? Aí o casal, 2 amigos, sei lá quem tá brigando, eu falo assim, não se preocupem. Aí todo mundo fica, né? Eu falo, eu tô contra todos. Aí as pessoas param, o quê? Eu falo, é isso mesmo, agora você tá me dando atenção, vamos lá. O nosso inimigo aqui é o pecado. Porque fala, você é homem, então você vai ficar do lado do meu marido. Não, você é assim, então você vai ficar do lado da minha mulher. Não se preocupe, eu tô contra todos. Aí o pessoal fica chocado, né? Você pode falar isso? Eu posso. Posso falar coisas piores ainda. Aí a pessoa para e fala, agora você está me ouvindo? Então vamos olhar o que a Bíblia tem a dizer e entender essa situação. Beleza? Beleza, aí agora a gente parte. Se irar é o oposto de amar? Não, porque Deus se ira e ama. Quem resiste ao manipulador não ama de verdade? Não. Resistir é parte do amar. Se entregar ao manipulador é ser infiel, porque você está dizendo, ok, agir dessa maneira. Então resistir é forma de amar também. Qual que é melhor, alegria ou tristeza? Depende, ué. Em Esdras 3,13 fala assim, os mais velhos que viram o antigo templo choravam com a inauguração do segundo. Os jovens rindo e cantando alto, finalmente nós temos um novo templo. Os idosos chorando e lamentando porque viram algo melhor, os jovens curtindo aquilo que Deus está fazendo agora. Qual que é melhor? São emoções, gente. Elas falam sobre nós e elas nos conectam a Deus. E absolutos morais. Não estou falando que não há absolutos morais, certo, errado. Só que na maioria das vezes a gente não sabe como encaixar ele no conflito. Esse que é o problema. Quem que tá certo? Eu fico do lado de quem? Do meu filho mais velho ou do outro? Não é simples assim. Não é jogo do Mario, que você quebra uma caixinha, vem um cogumelo, você fica grandão, gênio, sábio e sabe como decidir. Não é assim. A vida não é caixinha de promessas. E por fim, avalie caso a caso. Sem simplificações. Diga não. Isso é bom muitas vezes. Ah, não sei dizer não. Então tem que aprender, porque você está desonrando Deus e afetando pessoas. Não sei dizer sim. A sua vida deve ser difícil também, né? Equilíbrio. Sentir vergonha não é bom sempre. Em nossos relacionamentos, nós lidaremos com poeira e diamante. E a gente precisa saber lidar com o que há entre um e outro. As mesmas pessoas, lá no coração delas e dentro do nosso, tem poeira, coisa mais sem valor do mundo, e diamante. E isso mexe com a gente. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Beleza? Deus nos abençoe. Temos celebração coletiva. Vamos embora.